Tomando como base a informação do RET, que eu falei para vocês, que é muito importante no ambiente do E-Social, para que essas empresas cadastrem os seus empregados no ambiente do E-Social nesse primeiro momento, nesse momento do faseamento, algumas verificações são feitas no momento dessa admissão ou desse cadastramento inicial do empregado. Então, foi criado pela Receita Federal, pelo Comitê do E-Social, uma situação para que as empresas, antes de adentrarem com essas informações no E-Social, façam uma verificação chamada qualificação cadastral dos empregados. Então, para o envio das informações ao E-Social, é necessário que os dados enviados estejam consistentes com os dados realmente do empregado. Então, a empresa precisa realizar essa qualificação cadastral e foi disponibilizado no portal do E-Social a possibilidade do contribuinte fazer essa qualificação dentro do portal de duas formas. Individualmente, enviando apenas 10 empregados de cada vez, ou em lote. Então, para uma empresa pequena, ela consegue realizar a qualificação cadastral apenas online, digitando as informações e enviando os dados, porque ela pode enviar até 10. Em lote, ela pode enviar um número muito maior. Dentro da qualificação online, vai ser digitado o nome do empregado, a data de nascimento, o CPF e o NIS, que é aquele, o NIT, PIS, PASEP. Vai ser apresentada essas 4 informações. Ao digitar essas informações, o que o sistema da qualificação cadastral vai fazer? Ele vai pegar o nome da pessoa, a data de nascimento e o CPF e vai consultar a base de dados da Receita Federal. Vai verificar se, do jeito que foi digitado, aquelas informações se encontram na base da Receita Federal. Se houver coincidência, está tudo certinho, vai também na base do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social dos segurados da Previdência, do INSS. Dentro do CNIS vai ser verificado o quê? A data de nascimento, se o que ele digitou está igual ao que está na base do CNIS, se o CPF corresponde àquela data de nascimento e se existe um NIS vinculado àquele CPF. Se encontrou a data de nascimento, o CPF e o NIS, tudo igual, o NIS que ele já digitou na página inicial, o que o sistema vai fazer? Vai devolver uma mensagem dizendo: qualificação cadastral realizada com sucesso. Se houve alguma divergência, o sistema vai retornar dizendo qual é a divergência e, de alguma forma, orientando para onde que essa pessoa vai para resolver essa divergência. Então, lá no online, ele vai mandar até 10 trabalhadores. Na consulta em lote não tem limite, apenas o tamanho do arquivo é que importa, que pode ser no máximo um arquivo de 10 megabytes, que comporta em média 120 a 140 mil registros. Não há necessidade de procuração, o empregador vai utilizar o certificado digital, mas não precisa de procuração, apenas enviar os dados utilizando o certificado digital. Ele vai enviar um arquivo com as informações, o sistema vai fazer a verificação e devolver para ele um outro arquivo, onde vai indicar todos os dados que foram considerados corretos e e os outros, quais são as divergências para que possa ser corrigido. Então, é importante saber que dentro do preenchimento dessa qualificação cadastral, para que seja verificado os dados, existem algumas regras para que essa informação seja realmente verificada como tem que ser. Por exemplo, no nome, para digitar o nome, você tem que ser no formato alfanumérico e não pode ter acentuação. O nome só pode ter no máximo até 60 caracteres. Existe a possibilidade de nome com até 3 letras iguais consecutivas. Por exemplo, se for 4 letras, ele já não vai reconhecer. Não pode utilizar caracteres numéricos ou especiais, como, por exemplo, aspas, qualquer caractere que não seja uma letra, né? Apóstrofo, por exemplo, que pode ter nos nomes. Qualquer caractere que seja diferente de uma letra, ele não vai aceitar. E também não aceita nome com apenas uma letra. Então, se os dados do nome da pessoa for diferente disso aí, se houver algum trabalhador realmente com um nome assim, ele precisa entrar lá no suporte, no portal do E-Social, por meio do link contato,
e lá ele vai solicitar essa informação no tópico empresa, vai enviar essa informação para o E-Social e o E-Social vai resolver a situação desses casos, porque em princípio a regra normal são esses dados que podem ser informados. Fugiu disso aí, precisa entrar em contato com o suporte do E-Social para resolver. Então, o E-Social ele exige a informação do NIS e realiza a validação com os dados da Receita Federal, né? Mas ele só faz essa verificação para os trabalhadores que alimentarão o RET, que são aqueles trabalhadores que mensalmente estão sendo demandadas informações dentro do E-Social. Por exemplo, para os estagiários, não vai existir essa qualificação cadastral do NIS. Para o servidor público inativo, também não. E beneficiários de regime próprio de previdência social, também não. Para esses casos, a validação vai ser apenas com o CPF. Como existe essa informação que eu falei anteriormente sobre a administração dos cadastros, né, cada ente administrando um cadastro diferente, então, por exemplo, se o NIS da pessoa apresentar algum problema, para ela resolver esse problema, por exemplo, apareceu lá que não consta um NIS para aquele CPF, o empregado pode ligar para o 135, apresentar os dados que o atendente do INSS já vai fazer essa vinculação na hora, tá? Se o NIS apresentou algum problema nos dados do NIS e ele foi administrado pela Caixa Econômica Federal, a própria empresa, através da conectividade social, pode enviar os dados para ser corrigidos no sistema do CNIS via conectividade social da Caixa Econômica. Se ele for administrado pelo Banco do Brasil, a empresa vai procurar o Banco do Brasil para também resolver o problema. E se o CPF, houve divergência no CPF, a pessoa física pode corrigir esses dados através do próprio site da Receita Federal ou procurar também um conveniado, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Correios, para fazer a correção. Agora, existem situações que não se consegue resolver nessas entidades, somente na Receita Federal. Por exemplo, se aparecer um CPF nulo ou cancelado. Então, tem que comparecer na Receita Federal para resolver o problema, porque não pode adentrar no cadastro do E-Social um CPF nulo ou cancelado. E a correção das inconsistências, né, por exemplo, como ausência de CPF ou data de nascimento dentro do CNIS, você pode resolver por telefone no 135 e também você pode ir presencialmente, que o INSS está colocando à disposição para resolver de imediato. E quando tiver um problema com o CPF, o próprio sistema já vai devolver uma mensagem dizendo que é para procurar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil ou corrigir no próprio site da Receita Federal, né? Importante lembrar que existe prazos para o CNIS ser atualizado. Todas as atualizações elas são enviadas diariamente. Todas que forem feitas na Caixa, Banco do Brasil, serão enviadas diariamente para o CNIS, né? Só que a Dataprev recepciona essas informações e leva 48 horas úteis para alimentar. Então, mesmo as informações sendo transmitidas, para que a base fique pronta com essas informações, são pelo menos 48 horas, né? E com relação ao CPF, realizado pela rede conveniada, pode-se dizer que depende do tempo que a rede conveniada leva para transmitir as informações para a base de dados. Em regra, é para ser online, mas pode ser que, por algum motivo, não seja online e leve algum tempo. De modo que, se apresentar inconsistência, não tem como resolver de imediato. Sempre vai exigir um prazo para que essa inconsistência seja sanada. E você pode, como eu falei anteriormente, realizar a qualificação cadastral com problema no INSS diretamente pelo telefone ou presencialmente, se não tiver como resolver pelo telefone.